O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, pela expositora Carolina Feitosa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma noite de estudo do Evangelho. Vamos agradecer a nossa casa querida, o Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que sempre nos acolhe com muito carinho. Vamos iniciar com a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais uma oportunidade de aprendizado, de estudo, que realmente possamos fazer bom proveito de tudo que for exposto aqui, Senhor. Abençoe a todos os nossos irmãos da terra, encarnados e desencarnados, que as vibrações de amor do Cristo possam aquecer todos os corações. Assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é justamente o quarto mandamento, trazido por Moisés: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu vou ler um trecho aqui, uma citação que está no início do capítulo. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, que está em Marcos, Lucas e Mateus. E o outro trecho: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, que está em Êxodo. Então, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O que significa honrar? Honrar significa, segundo o dicionário, dar crédito, valorizar, glorificar, respeitar pelo mérito, pela posição que ocupa. Então nós vamos ver que esse mandamento, ele fala basicamente dos deveres dos filhos para com seus pais, e que Kardec vai chamar de piedade filial, e que honrar pai e mãe é uma consequência direta da lei de caridade e amor ao próximo, já que, segundo Kardec, não pode amar o próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Como vamos aprender a amar o nosso próximo, se não aprendermos a amar nossos próprios pais? E o termo honrar tem um sentido bastante profundo, porque além daquele elo de amor, que surge entre filhos e pais, pais e filhos, devem se juntar a esse amor, dos filhos em relação aos seus pais, o respeito, as atenções, a obediência, o esforço para agradá-los. Então nós temos que ter muito mais rigor em cumprir a lei de caridade com os nossos pais do que com qualquer outra pessoa, E esse dever, ele deve se estender também àqueles que fazem, às vezes, de pai e de mãe, fazem um papel de pai e de mãe. E honrar não é apenas respeitar, mas também cuidar dos nossos pais, proporcionar repouso na velhice, atender às suas necessidades, cuidar deles como eles cuidaram de nós na infância. E Kardec tem um trecho que ele fala assim: Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Nós sabemos que todos nós
estamos submetidos à lei de causa e efeito, né, que é uma lei divina. Então, se nós não honramos nossos pais hoje, nós sofreremos, né, as consequências disso, né, os efeitos disso, nessa vida ainda ou nas próximas. E Kardec segue dizendo que aos pais sem recursos, né, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então ele nos coloca que muitos filhos acham, né, que estão fazendo grande coisa porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome. Não se privam de nada a favor de seus pais, né? Reservam para eles os piores cômodos da casa, né? Na justificativa de que é melhor do que se eles estivessem na rua ou no asilo, né? Muitos filhos também escravizam seus pais, financeiramente e fisicamente também. Deixam com seus pais, já velhos e cansados, a responsabilidade de educar, criar os seus netos, né? Além da responsabilidade de gerir uma casa. Eu vou ler um trecho aqui que Kardec faz o seguinte questionamento: será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Então Kardec, ele é bastante incisivo nesse trecho, né? Ele nos faz pensar por que é tão importante honrar pai e mãe, né? Ora, eles nos deram, nossos pais nos deram a vida biológica, né? Mas é muito mais que isso. Eles nos deram o que há de mais precioso, né, para um espírito a caminho da perfeição, né? Eles nos deram a oportunidade de reencarnar, a oportunidade de vivenciar no corpo físico as experiências necessárias para o nosso adiantamento. Nós sabemos que muitos espíritos imploram por uma oportunidade, né? E por tudo isso é que nós devemos ser gratos, né? Devemos amá-los, respeitá-los, ampará-los nas necessidades, né? Dar atenção, compreendê-los nos seus erros, nas suas limitações, né? Sermos indulgentes, né, com as suas imperfeições. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier, tem um trecho que ele fala assim: lembra-te de que a dívida com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime, né? O que é insolvável? Eu encontrei no dicionário o que é insolvente, que significa que não tem meios para pagar o que deve. Ou seja, por mais que façamos, né, nunca teremos meios de pagar todo o bem que nossos pais nos fizeram. Porque, na verdade, tudo o que nós fazemos aos nossos pais é na tentativa de retribuir a oportunidade sublime da vida. Lógico, com a permissão de Deus sempre, né? E todo o amparo que eles nos deram, né, quando mais necessitávamos. Aí, alguns vão dizer assim: ah, meus pais não foram bons comigo, me abandonaram, não cuidaram de mim do jeito que eu acho que deveriam ter cuidado, não me deram a educação que eu acho que deveriam ter me dado. Meus pais fazem coisas erradas ou fizeram coisas erradas que eu não concordo. Como poderei honrá-los? Aí nós temos que procurar cumprir da melhor maneira possível o nosso papel dentro do núcleo familiar,
né? Independentemente se o outro cumpriu ou cumpre o papel dele ou não, né? Porque nós vamos prestar contas, né, com a nossa própria consciência dos nossos próprios atos, não dos atos dos outros, né? O que mais a gente vê acontecer é a gente condicionar as nossas ações sempre com relação às ações do outro, né? Por exemplo, eu não vou ser um bom filho porque os meus pais não foram bons comigo. Ou eu não vou ser uma boa mãe, um bom pai porque o meu filho não é bom comigo. Então, pensar e agir dessa forma não dá certo, porque cria um ciclo vicioso de escolhas ruins que fogem do caminho com Jesus, né? Porque agindo assim a gente não vai estar cumprindo com o mandamento maior que Jesus nos ensinou, né? Não vamos estar fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, né? Não estaremos sendo indulgentes com as imperfeições do outro e muito menos caritativos, né? Então, quando os pais não são para os filhos o que deveriam ser, né, são descuidados, não cabe aos filhos puni-los, né? Essa punição cabe somente a Deus, né? E talvez esses filhos que possuem pais que não cumprem, né, com responsabilidade a sua missão, mereçam que esses pais sejam assim, né? Talvez para esses filhos progredirem, seja necessário que seus pais sejam dessa forma, né? É uma prova para eles. E se os pais, ou melhor, e se os filhos se revoltam contra os seus pais, né, estarão não apenas descumprindo o mandamento, né, honrai a vosso pai e a vossa mãe, mas estarão também descumprindo com muitos outros ensinamentos de Jesus, né? Pagar o mal com o bem, ser indulgente, perdoar, amar os inimigos, né? Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, enquanto tivermos mães e pais, né, mesmo que eles não correspondam, né, vamos amá-los, vamos honrá-los, vamos respeitá-los, né, mesmo que eles não nos respeitem. Então, Kardec nos coloca assim, vou ler esse trecho aqui. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Ou seja, a nossa conduta, né, com todos, né, deve levar em consideração os ensinamentos de Jesus, né? Mas com relação a nossos pais, essa conduta ela deve ser mais rigorosa, né, como já vimos. Porém, quando cometemos alguma falta com os nossos pais, né, essa falta é ainda mais grave, né, do que se nós tivéssemos cometido essa falta com qualquer outra pessoa, né? Ela se torna uma falta gravíssima, porque se junta a ela a ingratidão, né? Mas o que é ingratidão? Né? Por que é tão grave ser ingrato com os nossos pais? Né? A ingratidão é não reconhecer os méritos, é não reconhecer o valor, é não reconhecer o esforço do outro, né? No caso aqui dos nossos pais, né? E se nós olharmos bem, nós vamos ver na ingratidão os germes do quê? Do egoísmo, né? Um vício que nós estamos lutando para combater em nós. Então, o que nós aprendemos é que devemos ser muito gratos a nossos pais, né, por todo o esforço que eles fizeram, que eles puderam fazer e ainda fazem por nós, né, as privações que passaram ou ainda passam por nós, por tudo que foi possível doar e foi doado a nós e ainda é doado a nós,
né, quando mais necessitávamos, né, de amparo, quando éramos bebês, né, frágeis, indefesos, né, dependentes, na infância e ao longo da vida, né. Aprendemos que nossos pais nos deram, né, com a permissão divina, a oportunidade da vida biológica, né, e que, segundo Kardec, nós temos uma dívida sagrada com os nossos pais, né. Então, quando nossos pais vão ficando idosos, né, velhinhos, né, é muito comum os filhos terem que exercitar a paciência, exercitar muita paciência. Por quê? Vão ficando mais lentos, esquecidos, né, dependentes, frágeis, alguns ficam doentinhos, né, e esse momento é uma grande oportunidade dos filhos exercitarem, além da paciência, a gratidão, né, por seus pais. É o momento de exercitar a gratidão, né, cuidando deles como se eles fossem agora os nossos filhos, né, e com certeza tudo o que for feito ainda será pouco. É por isso devemos tratá-los com carinho, com respeito, com atenção, não julgando, perdoando e amando. Sabemos que falar, né, em amar, apenas falar em honrar, em ser grato, em perdoar, em respeitar, é muito fácil, né, colocar em prática, que são elas. Sabemos que essas relações de pais e filhos, filhos e pais, quase sempre não são harmoniosas, né? Por uma série de questões. Mas nós aprendemos que nós não podemos esquecer que viver em família é uma grande oportunidade de aprendizado, de autoaperfeiçoamento, né? A família é uma escola, né, onde nós passamos por diversas experiências, né, onde nós nos exercitamos diariamente, né, buscando a conquista de novas virtudes, é onde a gente consegue aparar as arestas, né, trabalhar para combater o egoísmo e o orgulho em nós, exercitando a caridade, né. Aprendemos assim valiosas lições, né, com os espíritos que não por acaso compartilham conosco a caminhada, né? E nós que estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, já aprendemos que os pais fabricam o corpo físico de seus filhos, né? Mas o espírito não foram os pais que fabricaram. Já existia antes, né, com a sua individualidade, com as suas experiências, com a sua bagagem, e vai continuar existindo após a morte do corpo físico, né? Cabendo aos pais a missão de auxiliar os seus filhos enquanto ele estiver encarnado. E segundo Kardec, os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de ideias, né, que prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Ou seja, os laços de sangue, né, os laços materiais, não são os verdadeiros laços de família. Não é porque eu sou filha de fulana, né, que automaticamente eu terei simpatia, afinidade, comunhão de ideias com ela. Não é porque fulano é meu filho que obrigatoriamente ele vai se afinizar comigo, vai compartilhar dos meus ideais, dos meus propósitos. Então, diante desse conhecimento, é que nós podemos compreender os inúmeros conflitos, né, que existem em diversas famílias por aí afora. Porque reúnem-se no mesmo grupo familiar afetos e desafetos, espíritos simpáticos e estranhos, né? E por que Deus permite que seja assim? Para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Para aprendermos com os nossos irmãos, né? E evoluirmos todos, né? Com essa troca constante, né? Os mais adiantados auxiliando os mais atrasados, né? Que por sua vez os mais adiantados, quando auxiliam os irmãozinhos mais atrasados, também progridem. Então, e Kardec, ele ainda nos diz
que existem duas espécies de famílias, né? As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. O Espiritismo nos explica que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, né? Pela simpatia de ideias e pela semelhança de propósitos. Sentem-se felizes por estarem juntos. E a encarnação é apenas um até logo, né? Como se fosse uma viagem com passagem de ida e volta já comprada. E quando esse espírito ele retorna, né, para o plano espiritual, ele retorna cheio de novas experiências, de novos aprendizados em sua bagagem, né? Isso vai depender também do seu esforço, né, da sua vontade de progredir. E os que ficam torcem por aqueles que precisam reencarnar e continuam ligados pelo pensamento, né? Os mais adiantados orientam os mais atrasados, torcendo pelo seu progresso. E quanto mais depurados os espíritos, né, mais desapegados da matéria, mais forte se torna a afeição entre esses espíritos, né? Porque eles não terão mais sentimentos inferiores, né, para perturbá-los, né, para atrapalhar a sua relação, como o egoísmo, por exemplo. Então Kardec continua nos dizendo ainda que duráveis somente são as afeições espirituais, né? São as que sobrevivem à morte do corpo físico, né? Os seres que se unem no mundo em função apenas das sensações materiais, né, baseados no interesse, na atração física, então essas uniões não costumam ser duradouras, né? Terminam com a morte do corpo físico, ou seja, se extingue com a causa da união, né, que é material. Então, nas instruções dos espíritos, né, Santo Agostinho, quando fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, ele nos mostra que essa ingratidão ela pode ter raízes muito mais profundas do que nós podemos imaginar, né? E isso é perfeitamente compreensível quando nós entendemos que nós somos espíritos, né? Que nossos filhos são espíritos, né? Que os filhos não são a cópia em miniatura dos seus pais, possuem uma bagagem, né, de experiência, de conquista, uma individualidade. Então Santo Agostinho prossegue dizendo que quando o espírito deixa a terra, ele leva com ele suas paixões e suas virtudes e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionado até que deseje receber a luz, né? Sair daquela situação em que ele se encontra e seguir em frente. Porém, muitos desencarnam o quê? Cheios de ódio, de sentimento de vingança, de mágoa, de revolta, de tristeza, né? Os espíritos um pouco mais adiantados, com muito esforço, conseguem observar as pessoas a quem odiaram na Terra, né? E um sentimento muito ruim logo desperta em seu íntimo, né? E se revoltam com a ideia de ter que perdoar aquele a quem odiou ou a quem fez mal, né? E se revoltam com a ideia de ter que aprender a amar aquele a quem o destruiu, né? Então eles devem entrar em conflito terrível, né, com a sua própria consciência e oram a Deus pedindo forças para fazerem boas escolhas. E por fim, continua Santo Agostinho, após anos de meditações e orações, o espírito se aproveita de um corpo que está sendo preparado. Aonde? Justamente na família daquele a quem detestou, né? E pede permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar, né? E como que esse espírito vai se comportar na família que escolheu? Isso vai depender da sua maior ou menor persistência em cumprir
com o compromisso que assumiu. Lembrando que esse espírito ele vai estar em constante contato com os seres que odiou, o que fez mal a ele, né? E isso é uma prova terrível, né? Que muitos não conseguem passar nessa prova, né? Só conseguem passar nessa prova os que possuem bastante forte a sua vontade, né? A sua perseverança. Então, diante desse cenário, é que a gente consegue compreender e explicar certos ódios e repulsões instintivas de certas crianças em relação aos seus pais, né? Com esse cenário é que a gente consegue entender diversos conflitos entre pais e filhos, né? Que à primeira vista parece que são injustificáveis, né? E Santo Agostinho diz assim: vou ler um trecho aqui. Não escurraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. Então, os espíritos trazem com eles seus instintos bons ou maus, né? Cabendo aos pais ficarem atentos, né? Aos menores indícios de egoísmo e orgulho em seus filhos, né? Ficarem atentos às más tendências que seus filhos trazem de outras encarnações, né? Trabalhando para combater esses vícios morais, sem esperar que criem raízes profundas, né? Se os pais deixam que o orgulho e o egoísmo cresçam, se desenvolvam em seus filhos, certamente colherão no futuro a ingratidão deles, né? Mas se os pais fizerem de tudo que estiver ao seu alcance para o adiantamento moral de seus filhos, e mesmo assim não obtiverem êxito, né, não precisam se sentir culpados, né? Pois Deus, né, nas palavras de Santo Agostinho, reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento que será concedido concluir a obra em outra existência, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Tem um trecho interessante que Kardec coloca aqui também. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. E é interessante que, nesse capítulo, Kardec fala dos deveres dos filhos para com seus pais, mas não deixa de falar também da missão dos pais para com seus filhos. Ou seja,
é uma troca, né, constante. Né? Se estamos no papel de filhos, vamos nos esforçar para sermos gratos aos pais que merecemos e necessitamos, né, para o nosso progresso. Se estamos no papel de pais, né, vamos impulsionar a nossa boa vontade para guiar os nossos filhos no caminho do bem. Né? No final, em meio a esse turbilhão de vidas e de seres que se entrecruzam, independentemente da condição em que cada um se encontre, temos a certeza de que o que nos guiará até Deus é a prática da caridade. A senha para colocar o nosso amor em ação. Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Né? Sou muito grata pela oportunidade de estudo. Aprendi muito. Espero que vocês tenham aprendido também. Tenham vontade de ler o capítulo novamente, estudar. Né? Não tem como a gente fazer esse estudo e não lembrar dos nossos próprios pais. Não pensar nos nossos filhos, né? Refletirmos realmente, né, como que anda a nossa caminhada com os nossos pais, como anda a nossa caminhada com os nossos filhos. Né? Estamos fazendo todo o bem que podíamos, ou fizemos todo o bem que podíamos, estamos fazendo todo o bem que podemos, né? A gente fica pensando. Né? Então eu quero aproveitar a oportunidade e dizer aos meus pais, a Nevalda e a Adélia, que eu estou me esforçando para ser uma boa filha, para honrá-los, né? E que eu os amo muito. E para encerrar o nosso estudo dessa noite, eu escolhi uma oração que também é uma oração que minha mãe gosta muito, que é a prece de Cáritas. E eu vou ler para encerrar o nosso estudo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz. Muito obrigada. Tchau. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 8 de fevereiro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, pelo expositor André Luiz, do Centro Espírita Ernesto Fagundes Varela. Aguardamos vocês!